Muito boa tarde a todos. Eu sou Paulo Henrique, da empresa Linux Solutions, Escola Linux. Estamos aqui com o Michael. Michael é o nosso instrutor de Postgres. Já temos algumas pessoas entrando aqui no chat, na live. Fabiano Jorge, Enzo Bertaglia, Douglas Magalhães. Se vocês puderem confirmar se o som e áudio está ok. Se puder dar um retorno aí, som e áudio, tudo ok. E puder aproveitar e colocar no chat, e aproveitar e colocar o nome de vocês, vou botar aqui Paulo Henrique, a empresa de vocês e a cidade onde vocês estão hoje, tá? Por acaso eu estou em Teresina, mas eu moro em Campinas, um pouquinho longe de casa. Longe de casa, há mais de uma semana. No meu caso, são vários meses, viajando. Mas legal, Douglas, obrigado, Douglas, pela apresentação. Pode botar aí, pessoal, Douglas, Enzo, Michael, pessoal que está chegando aí. Coloca o nome de vocês, o que vocês fazem da vida, de qual cidade, de onde vocês estão. Fabiano, Jorge, Kaline, sejam bem-vindas. Menino, legal, boa tarde. Vou colocar uma perguntinha para vocês aqui no chat, pessoal. Qual o seu nível de experiência com Postgres? Vou botar aqui para vocês. Se você é zero, já utilizo no básico, já sou um DBA. Vou fazer pergunta aí, ó. Vê se vocês conseguem responder para mim. A gente quer saber aqui qual o nível do pessoal que está na nossa live. Tá? Ó, o Douglas da MDS, seja bem-vindo. Douglas e Enzo da MDS, bem-vindos. No curso aí da Escola Linux. Muito bem-vindos. O pessoal está chegando aí, Douglas. Ó, pessoal aqui tem gente que é DBA, tem gente que utiliza no dia a dia. Bacana, legal. Agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês, tá? Deixa eu fechar essa pergunta aqui. Como você costuma rodar seus bancos de dados hoje? On-premise, containers ou nuvem? Ou ainda não estou rodando, estou estudando? Vou botar aqui para vocês. Responde aí para a gente aí. Como é que vocês rodam hoje o Postgres de vocês? Os bancos de dados. Hoje é on-premise, containers, provedores em nuvem. Quer dizer, provedores em nuvem também pode ser container, né? E pode ser on-premise, mas enfim. Mas coloca aí pra gente aí, tá? Pra gente conhecer um pouquinho mais de vocês aí. Bacana. Gislaine, seja bem-vinda também. O pessoal tá chegando na live aí. Deixa eu ver aqui que o pessoal respondeu. A maioria roda on-premise. Bacana. Legal. Fazer uma terceira pergunta, ó. Já estou cheio de perguntas. É para conhecer melhor vocês, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai começar aí com o Michael. Fazer mais uma aqui para vocês. Próxima pergunta: qual o seu maior desafio hoje ao lidar com bancos de dados? Instalação e configuração, performance tuning, segurança e estratégia de backup, integração e conectividade. Coloca aí no chat e responde para a gente aí qual que é o seu maior desafio hoje lidar em banco de dados. Seja bem-vinda, Gislane. Quem puder ir chegando aí, vai botando onde mora e que faz a vida com a empresa, tá? Legal, sejam bem-vindos. Bacana. Ó, a maioria tem performance tuning, essa é uma aí. Tá meio dividido aqui, performance tuning, segurança, estratégia de backup, né? Para mim é performance tuning. Eu já ouvi falar que o Postgres é um bebê elefante. Precisa ser cuidado. Não sei se é verdade. Vamos saber da live aí, vamos ver se é verdade. Beleza, pessoal. Obrigado. Já enrolei bastante. Vamos começar a nossa live aí. A ideia é que a gente faça mais ou menos 30, 40 minutos. Eu vou deixar vocês aqui no chat. Bacana. Bacana, que é aí em Curitiba. Seja bem-vindo, Gilaine. Eu vou deixar aqui no chat, pessoal, as perguntas. E vocês vão fazendo as perguntas. Aqui a gente vai falar um pouquinho do Postgres. O Michael vai falar um pouquinho dele também. E a gente vai falar também de uma oferta de um
um treinamento bem especial que a gente está preparando aí para vocês, tá bom? Obrigado, Maicon. Seja bem-vindo aí. Opa, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Vamos começar falando aqui do Postgres. Por que fazer Postgres, né? Porque acho que uma das perguntas fundamentais que a gente precisa responder é o que isso interessa para você. Então, geralmente, seja você um desenvolvedor, você vem do mundo de dev, do mundo de arquitetura, né? O pessoal geralmente acha que é suficiente, por exemplo, você aprender o básico de select, fazer ali, usar bem as cláusulas de join, group by, para desenvolver seus aplicativos, e muitas das vezes a gente tem um problema sério que é o quê? Quando você começa a desenvolver algo, principalmente ali nos primeiros contatos com qualquer desenvolvimento, você cria ali um banco de dados local. Muitas das vezes você pode até utilizar aí uma camada no cloud, na nuvem, né, na AWS, um free tier da vida, mas você está trabalhando ali com poucos dados, né? E ali tudo funciona muito bem. E quando você leva isso para a produção, que você vai colocar aquilo ali em produção, aí que você vê a diferença que você poderia estar fazendo quando você conhece, né, o que você está implementando num nível de profundidade maior. Então, você vai evitar vários problemas aí futuros, como, por exemplo, performance, que é o que acabamos de comentar aí. Então, mas por que você deveria se interessar por Postgres especificamente, né? Existem vários outros RDBMS de mercado, né? Eu especificamente eu trabalho com Oracle, né? Desde 2004, né? Eu comecei a trabalhar com Oracle, Postgres e DB2, né? Da IBM. Hoje eu já trabalho com outros bancos de dados, inclusive os não relacionais, né? Como o HANA, por exemplo. Mas o Postgres, desde aquela época, ali que acho que era a versão 7 ou 8, né, que foi o primeiro contato que eu tive, ele sempre foi uma excelente solução a custo baixíssimo, né, porque ele é um open source. Então, entre as estruturas relacionais open source, ela é a mais avançada, porque ela tinha uma comunidade ali bem ativa, né, desde a sua fundação. Então, ele tem algumas vantagens em relação a vários outros bancos de dados, quando a gente está falando em bancos de dados relacionais, que são os bancos usados aí para sistemas de soluções de ERP, né, que são soluções que dependem aí de relacionamento, né, que é um tipo de dado bastante específico, né? Então, você tem open source, que é totalmente grátis, né? Então, você tem zero custo de licença, e ele tem mais de 30 anos de evolução. Então, assim, tem uma maturidade muito grande, uma comunidade de desenvolvimento aí bastante ativa, e mesmo grandes corporações utilizam o Postgres, né, o PostgreSQL. Você tem aí em data centers, como, por exemplo, da Apple, o próprio Instagram, Spotify. Na própria empresa que eu trabalho, né, que eu não sou apenas instrutor, grandes soluções corporativas usam o Postgres, né, porque ele é um banco de dados aí que suporta grandes quantidades de dados, e ele acaba sendo também um diferencial no sentido de ser uma solução open source, porque, por exemplo, você vai para o mercado, então, às vezes você tem lá, eu conheço bem de SQL Server, ou conheço bem de Oracle, por exemplo, que são soluções caras, né, vamos dizer assim, Oracle principalmente, é uma solução muito cara. E às vezes você, na empresa, numa grande corporação, você nem todo projeto você tem budget ou investimento para colocar tudo ali em Oracle ou mesmo SQL Server ou DB2, por exemplo. Então, quando um DBA ou um profissional, ele conhece um open source, né, de qualidade, de nível corporativo como o Postgres, isso acaba sendo uma grande vantagem, né? Então, o Postgres ele tem essa questão de ser um banco de dados relacional, para você armazenar tabelas na forma de relacionamentos, e essa questão de ser da gratuidade, né? Da gratuidade, que é um fator relevante aí para você abrir seu leque, ainda que você trabalhe com outros bancos de dados aí, mesmo os não relacionais, né? Mas acaba sendo um diferencial. Agora, falando um pouco de mim, eu trabalho com banco de dados desde 2004, quando eu entrei, eu trabalhei no Citex de Brasília, né, que é o centro de telemática do Exército, e lá a gente trabalhava com Oracle,
Postgres, SQL Server, né, e DB2. Então, o Postgres ele entrava mais naqueles projetos, né, que eram grandes, né, projetos grandes, com grandes massas de dados, mas que naquele momento, por exemplo, não havia ali um CAPEX ou um OPEX para investir naquela solução. Ele acabava sendo ali o carro-chefe dessas soluções. E hoje, principalmente nas empresas aí nos workflows de dados, né, onde você tem ali mineração de dados ou mesmo a ingestão de dados de diversas fontes, o Postgres ainda é um conhecimento aí bastante relevante nas grandes empresas, né? Então, a gente vive que no dia a dia, trabalhando aí com esses sistemas, até mesmo integrados ou não integrados a soluções como o SAP, né, o HANA, a gente conhece bastante aí de soluções de bancos de dados relacionais. Para RPs, para não RP, ele tem já bastante aí tempo no mercado, né? Então, são mais de 35 anos de desenvolvimento, né? Então, lá começou ali em 1986, né, essa pesquisa aí em cima desse banco de dados, e hoje você consegue entregar o mesmo resultado que bancos pagos aí fazem, né, como o Oracle, por exemplo, que custam milhares de reais aí por licenciamento por CPU, às vezes, né, até por core, você consegue entregar isso aí a baixo custo. Então, é um conhecimento que as empresas dão valor, porque elas vão economizar no seu orçamento, né, e não vão perder a qualidade, porque vocês vão ver daqui a pouco, né, todas as features que a gente tem, as principais features aí do Postgres, que ele é um banco de dados capaz de fazer aí frente a grandes soluções pagas, né? Então, não é uma ferramenta de nicho acadêmico, né, para quem pode estar pensando assim, mas eu só vou implementar Postgres, eu vou ter que trabalhar, de repente, em ambientes acadêmicos, universidade, como é que é o mercado, né, de Postgres? Não é isso que acontece, tá? Então, ele roda, como eu já falei aqui, ele roda em grandes providers, né, como até o Spotify, a própria NASA, ela usa esses sistemas financeiros também usam. Então, isso aí tem bastante mercado para você atuar, tá? Se você der uma pesquisada depois no LinkedIn, você vai ver que existem grandes oportunidades aí para trabalhar como DBA de Postgres, né? E quando, às vezes, tem ali, estou pedindo um skill de alguém para trabalhar com Oracle, né? Se você for trabalhar, fazer alguma entrevista nesse sentido, vou trabalhar com SQL Server, vou trabalhar com Oracle, por exemplo, você vai ver que isso aqui acaba sendo um diferencial, né? Saber trabalhar com o Postgres de forma responsável, com planejamento, né? Com conhecendo ali dos mecanismos internos da ferramenta para que você implemente projetos, né, que já cresçam da forma correta, né, que possam ali escalar posteriormente. Então, existe uma grande diferença entre você conhecer e você ter e você dominar a arquitetura de uma ferramenta como o Postgres, por exemplo, né? Porque usar como eu estou falando, você como desenvolvedor, talvez você está aí, desenvolve seus pequenos projetos, ou faz aí os seus aplicativos, né? Você às vezes vai abrir o PGAdmin, né? Que é a ferramenta, uma das ferramentas aí bastante conhecida, né? Do pessoal que usa Postgres, por exemplo. Você abre o PGAdmin, conecta e faz ali um select, faz um insert, cria uma tabela, e aquilo ali funciona muito bem. Você vai ter um tempo de resposta bastante adequado. Agora, dominar já é diferente, né? Então, é quando você conhece, por exemplo, qual que é o impacto, né, de fazer um update, uma tabela com milhões de linhas, né? Então, você vai ter, às vezes, impactar a disponibilidade de uma empresa, de um ERP, por exemplo, né? Uma solução que roda ali em cima de banco de dados, soluções financeiras, soluções de planejamento, ou até mesmo data warehouse. Então, você conhecendo a ferramenta, conhecendo profundamente, você sabe analisar e avaliar o impacto daquilo ali tem. Então, esse tipo de profissional, ele é bem valorizado, né? Porque você consegue, por exemplo, a gente tocou no assunto de performance, né? Você trabalhar proativamente na análise de um plano de execução
de uma consulta, né, que vai fazer, vai trazer ali, vai analisar milhões de dados, né, principalmente nessa era que a gente está aí dos analistas de dados, né, o pessoal fazendo ingestão de dados aí, a gente vai ter situações onde você vai ter que conhecer da ferramenta, senão você vira um mero apagador de incêndio, né? Então, dominar aí é muito importante para que você consiga um bom posicionamento aí no mercado, em questões até salariais, né? Então, que tipo de oportunidade que você vai abrir com isso aqui, né? Então, já é uma ferramenta que, como eu disse, né, padrão de indústria, não é tendência, porque está há mais de 35 anos no mercado, né? E é uma ferramenta que já está consolidada. Com a adoção do cloud, que a gente sabe que, mas e cloud, né? Todo mundo hoje fala de cloud, todo mundo fala de containerização. A gente tem, por exemplo, Azure. Azure tem soluções que ele customizou, por exemplo, né? Entrega o Postgres como serviço, né? Então, é importante você saber que ele também está presente no cloud. Você tem a capacidade de fazer containerização. Então, ele consegue se ligar ali com o Docker, por exemplo, para você fazer deploys rápidos ali de soluções baseadas em Postgres. Então, significa que quando você decidir ir para a nuvem com a sua solução de banco de dados, o Postgres ele também vai poder estar no centro dessa decisão, né? Então, é uma ferramenta que vai funcionar muito bem integrada aí no cloud, se for o caso da empresa, né? Então, tem ali soluções no AWS, no Google Cloud, totalmente compatível, né? Então, você precisa saber o quê? Monitorar, configurar, otimizar, fazer configurações de segurança. Então, isso é muito importante, né? Então, quem é que geralmente segue esse caminho, né? Para quem que interessa muito mais você trabalhar com Postgres? Geralmente, o caminho... Não sei se você mudou de slide já. Não mudou ainda não. Não, eu tô ainda falando sobre a questão mercadológica, né? Depois a gente entra aqui nas emendas do curso aqui, mas eu estou falando ainda sobre a questão mercadológica. Então, assim, qual que é o caminho mais óbvio, né? É o DBA. DBA é aquele cara que ele é o administrador do banco de dados, né? Então, assim, é considerado ainda uma das posições aí mais relevantes, né? E mais bem pagas no mercado, né? Fazendo frente aí a cargos como, por exemplo, os DevOps, aí, por exemplo, se você fizer uma pesquisa de mercado, um DBA especialista, ele vai estar ali nos top também, né? Então, por que esse cara é relevante? Justamente porque ele consegue ali fazer diagnóstico, ele consegue fazer planejamento. Esse é o cargo mais óbvio, né? Mas a gente tem também os desenvolvedores, que é o pessoal ali do back-end que fica ali, por exemplo, construindo consultas para os seus aplicativos. E, como eu disse, uma coisa é você fazer ali algo in-house, né, pequeno, ali, um demo, ou rodar uma demonstração. Outra coisa é quando você fica grande, né? Você começa um projeto ali, por exemplo, de um novo aplicativo, de repente o seu banco de dados ali, você explode de vender, e aí você tem um problemão na mão, caso você não saiba fazer o planejamento. Você tem um engenheiro de dados, que pode ser aquele cara que vai fazer os pipelines, como eu comentei, de extração, né, de cargas, aí você vai estar trabalhando muito mais com Data Warehouse, e você tem também os arquitetos de solução, que é aquele cara que sabe, né, vou olhar para o projeto e vou dizer, não, eu posso economizar R$1 milhão aqui de licença de Oracle, porque eu sei que eu consigo entregar esse mesmo tempo de resposta, essa mesma arquitetura num ambiente Postgres sem problemas, né? Então, existe um movimento, eu trabalho com isso há bastante tempo, então, assim, já trabalhei com várias migrações nesse sentido, né? Principalmente a gente tem alguns altos e baixos na economia e, geralmente, o que acontece? O pessoal acaba fazendo essa migração, né, de bancos de dados aí relacionais de mercado para bancos de dados open source. Então, existe também uma oportunidade nesse sentido, né, de você migrar, por exemplo, eu já participei de projeto de migração de Oracle, né, on-premise para bancos de dados Postgres no AWS. Então, você conhecer da estrutura, da arquitetura,
você pode também se aproveitar de oportunidades como essa, tá? Então, eu acho que é suficiente, aí já deu para entender que tem muitas oportunidades, né, nesse sentido, tanto para desenvolvedor, ou se você quer ser um DBA, ou se você já é um DBA de outras áreas aí, eu acho que já está claro que é uma grande oportunidade, né? A facilidade também de você montar seus ambientes de laboratório, né? Porque aí você não paga licença, então você consegue praticar, então facilita aí também o acesso a treinamento. E com a dockerização, né, a containerização, vocês vão ver que é muito fácil você fazer o deploy dos seus ambientes, você esteja você usando Linux ou Windows, né? Você consegue ali com poucos recursos montar um ambiente na sua própria máquina para você testar ou até mesmo aprender e se preparar aí, de repente, para uma entrevista ou para alguma oportunidade dentro da sua própria empresa ou até no mercado, né? Porque às vezes acontece de você estar na empresa, aparece a oportunidade e você ainda não está preparado, né? Então tem lá, eu vejo isso aqui com frequência, às vezes aparecem projetos internos e aí você tem que buscar no mercado. E aí, às vezes, alguém levanta a mão e fala assim, não, eu conheço de Postgres, eu quero enfrentar esse desafio aí o cara consegue uma promoção, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu acho que em termos de oportunidade, é isso aí que a gente pode falar. Você quer falar alguma coisa aí, ou adicional a isso? Não, eu acho que é oportunidade pra caramba. É uma das perguntas que eu ia falar, mas eu vou deixar mais pro final, assim, porque eu aprender Postgres, mas eu vou deixar mais pro final. Deixa você falar um pouquinho do curso aí. Beleza. Tá, então o que acontece? Baseado nisso, né, assim, no dia a dia, o que a gente precisa saber de arquitetura e até conhecendo o banco de dados de mercado, então eu preparei um treinamento que ele é focado em não só, né, fazer ali uma leitura superficial, mas conhecer todos os mecanismos do Postgres desde o seu planejamento, que é o inicial ali, né, o seu início, até ali a parte de performance, né, com a indexação, né, e algumas ferramentas que você usa no seu dia a dia para manter seu banco de dados up running ali com a qualidade que atendam aí os SLAs, né, que atendam aí os acordos de serviço, que a gente sabe, quem trabalha com TI, sabe que quando a operação para ali ou fica lenta 4 horas da manhã, né? Aí todo mundo está ali na fogueira. Então, é um treinamento aí que vai te dar todas essas condições para você começar desde o planejamento aí até a performance time. Então, eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente o que está cobrindo nesse treinamento e aí depois vocês podem fazer perguntas. Então, são 16 módulos, né? São 115 aulas, tá? Não é um curso totalmente teórico, então pensando justamente em cenários reais, onde cada módulo ali é focado, né, em resolver um problema concreto, ou seja, planejar. Você tem a fase de planejamento. Então, eu tenho desde a instalação, né, no ambiente cloud, aqui ele cobre a instalação em ambientes cloud também, mas você pode, com o skill que a gente passa aqui no treinamento, fazer isso com Docker na sua própria máquina, né, seja ela Linux ou Windows, ou fazer com Docker, por exemplo, no AWS, no Google Cloud ou qualquer outra fornecedor de cloud provider aí que você tenha, né? Então, existem soluções aí bastante baratas. Então, a barreira, por exemplo, de eu preciso ter uma máquina poderosa para rodar? Não, você com qualquer maquinazinha aí, além dessa facilidade do cloud, né? Com a questão do Docker, dos containers, aí você consegue implementar aí facilmente aí, com poucos recursos um ambiente para você, tá? Para quem que é? Então, desenvolvedores, quem quer dominar o banco de dados, né, por trás das aplicações e escrever queries mais eficientes. Então, essa compreensão das consultas, né, de como que o banco de dados funciona, vai te deixar à frente de muita gente que só vai lá e escreve uma query que funciona muito bem no seu ambiente de teste, mas quando você cresce, ou a empresa, seja seus próprios projetos, né, ou seja um projeto da empresa, você tem essa questão de criar um problema que vai virando uma bola de neve, né? Então, DBA júniors e plenos. Então, o pleno seria mais aquele cara que
por exemplo, eu já conheço de MySQL, eu já conheço de Oracle, ou eu conheço de SQL Server. Então, você vai dar um salto na sua carreira no sentido de você conhecer de ambiente de produção voltados, né, ambiente de produção em PostgreSQL, então você vai ter um conhecimento diferenciado. Profissionais de infraestrutura, então se você, por exemplo, precisa fazer migração ou você precisa de uma base sólida de administração de banco de dados, esse curso também é para você. Arquitetura também, os analistas de sistema, então podem se beneficiar desse currículo aqui que a gente planejou, tá? Qual que é o pré-requisito? Então, não tem barreiras aqui, como eu disse, né? Basicamente, se você não tem, eu só tenho um notebook aqui com pouquíssima memória. Então, nem isso é uma barreira, porque no treinamento, a gente mostra como você pode fazer o deploy disso usando ali até o tier free da AWS, né, que tem ali, antes era 12 meses, mas hoje em dia você consegue 6 meses ali de tier free para você implementar isso lá, utilizando o Linux, por exemplo, aquelas máquinas ali com o mínimo de recursos do tier free ali, você já conseguiria rodar. SQL básico vai ajudar, tá? Se você conhece um pouco de Select, Insert Update, já é suficiente, embora a gente aborde isso aí também de nível superficial. Não vou aprofundar, né, em consultas desde o início, mas é suficiente para você começar. Familiaridade básica com Linux e Windows é mais no sentido de vocês copia e cola de comandos, tá? Então, assim, os comandos estão lá, por exemplo, eu preciso fazer o deploy de um Postgres aqui no Docker. Então, tem o comando lá, você vai copiar esse comando, vai colar ali, ele vai executar. Por que é bom você ter uma noção básica? Para você saber, por exemplo, o que é um log de erro, né? Saber ler o terminal ali, o que são as mensagens que são logadas ali na tela para você fazer um troubleshoot mínimo, tá? Bancos de dados relacionais, conhecer um pouco de tabelas, chaves e relacionamentos. Porém, né, quem trabalha até com Excel, por exemplo, né, o Excel nada mais do que uma tabela standalone, né? Então, assim, a gente aborda esses conceitos aqui, mas isso aqui não é um hard pré-requisito assim, fundamentado na rocha. Se você não tiver isso aqui, você não pode fazer. Não é isso. É que isso aqui pode te ajudar a deslanchar, a andar mais rápido no treinamento, evoluir mais rápido, né? Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer um curso de SQL desde o início, abordando todos os fundamentos, isso aí seria um treinamento mais extenso e você teria que passar, às vezes, por etapas desnecessárias a depender do seu objetivo, né? Então, não faz muito sentido. Então, de certa forma, a vontade de você praticar e a boa vontade, né, é o pré-requisito aqui que mais importa, porque é um negócio bem passo a passo mesmo. Então, são 16 módulos, como vocês podem ver, a gente tem a instalação dele no AWS Cloud, a instalação com Docker, tá, que pode ser na sua máquina ou pode ser lá no AWS, PG Admin, que é a ferramenta de administração. Aí a gente começa a entrar na parte que realmente, né, importa, que é o motor interno dele, a arquitetura, processo de background, que vai te dar um skill de troubleshoot diferenciado, né? Não só eu sei conectar e sei startar, não. A gente vai conhecer a fundo ali a arquitetura do sistema, tá? Como funcionam os processos de background, porque aí, de repente, se você consegue uma oportunidade, se você tiver que implementar um ambiente de alta disponibilidade, você não vai ter dificuldade, porque os mecanismos que fazem ele funcionar, né, que possibilitam ali a arquitetura rodar, você vai conhecer. Planejamento e criação, então vai envolver a questão de character set, a questão de collation, que são requisitos importantes ali para você criar seu banco ali já evitando problemas futuros, né? De repente ter que fazer uma migração para mudar a linguagem do banco, esse tipo de coisa, você já não vai passar por isso, tá? E assim, acreditem, eu já vi banco de dados aí de tera chegar lá na frente, o cara falar assim, eu tô com um problema aqui que eu instalei meu banco de dados não Unicode, e aí você tem que fazer a conversão de um banco de dados de 1 tera,
de não Unicode para Unicode, e aquilo ali custa ali uma fortuna para a empresa, e indisponibilidade, e noites ali sem dormir. Então, acreditem, não subvalorizem essa etapa. Aí a gente tem configuração de parâmetros, a gestão inteligente de privilégios, que é um quesito muito importante, né? Você conhecer, não só em banco de dados, né? Mas tudo que você vai fazer hoje, você tem foco em segurança, tá? Depois a gente vai para a parte de tabelas particionadas, então pode ver que já tem uma questão avançada aqui relacionada à performance, que é o particionamento. Depois a gente tem ali modos 9 ao 14, né? Importantíssimo aqui a parte de backup, né? E você vai aprender a usar o pgdump, pgrestore, pgbase backup, que são comandos aí utilizados, né, na recuperação, na restauração. dblinks para conectividade, inclusive distribuídas não só em Postgre, mas também com outros bancos de dados, né? Por causa dessa questão cada vez mais, o mercado cada vez mais exigindo esses pipelines de ingestão de dados, né, para planejamento de tomada de decisões inteligentes. Então, você acaba tendo que consumir dados de diferentes fontes. A parte de constrantes e regras de negócio, que é a camada, é a integridade, né? Você trabalhar com chave estrangeira, chave primária, esse tipo de coisa. Table space, que é onde você armazena tudo ali, né, fisicamente, no sistema operacional, que são os data files, né, os arquivos ali de dados, uma forma de distribuir isso já preocupado com performance. Depois, manutenção proativa, que é algumas ferramentas que o Postgres ela disponibiliza, né, para você manter ali a performance, e um pouco ali de índice, né, performance com índice ali, como os tipos de índice, as ferramentas de análise de query, como Explain, Analyze. E aqui eu estou detalhando, aqui eu não sei se faz sentido a gente falar no detalhe, mas aqui seria... Não, acho que pode passar meio que por alto, não tem problema também. Não precisa ser tão detalhista, não, até pelo tempo também, tá? Exatamente. Então, aqui, ó, a criação de conta na AWS, você passa por isso, alocação da instância lá no EC2, rodando na nuvem. Você está no 9 ou 14? Esse aqui é o módulo 1, né? Aqui eu estou detalhando, aqui é o detalhamento. Aqui foi um overview, né? Aqui é o overview, 16 módulos. Estava na planilha do 9 ao 14, tá? Beleza. Isso. Aí depois aqui eu tenho o detalhamento, né? Do que a gente vai ver especificamente, né? Essa questão aqui é importante porque dá para você criar ali no AWS um container ou uma instância C2, por exemplo, sem você gastar nada usando o free tier. Eu gostei mais do curso. Eu gostei mais do curso, assim, porque às vezes o banco de dados é pesado, né? E você fala assim, preciso ter uma máquina muito pesada, eu não vou ter que rodar no VirtualBox, vai ficar mais lento ainda na minha máquina e tal. Isso, não, mas exatamente. Aí você ensina a usar no AWS Cloud, né? De graça, né? Isso, legal. Exatamente. Antes eram 12 meses, né? Hoje é 6 meses e $200 de crédito. Bom, mas dá para testar o curso. Então, tem a parte de containerização, que hoje muita microservice é a nova moda, né? Então, a gente aprende ali a criação com ele, com Docker Compose. Depois legal. A gente entra na parte de arquitetura mais profundamente, conhecer todas as partes de memória, como é que funciona a parte de controle de integridade do banco, né? O planejamento, que é a criação e gerenciamento, né, dos bancos de dados, a questão de encode, collation, que está relacionada ali à linguagem do banco, o character set. É interessante, né? Às vezes a gente sai criando banco, né, e nem faz planejamento. Exatamente. E assim, isso aí, cara, é real. Uma empresa grande do ramo é que se eu falar o nome, se eu falar o que ela faz... Só o ramo. Se eu falar o que ela faz, assim, cara, depois de 15 anos, os caras tiveram que trocar ele de Unicode, não Unicode para Unicode, porque lá no projeto inicial houve um erro desse aí de não planejar, né, como que faria o deploy do banco de dados. E aí, cara, isso gerou um projetaço, assim, que a empresa teve que gastar muita grana, porque envolvia RP, né, e várias outras questões aí, e veio uma reforma tributária e, cara, teve que fazer a adequação. Então, assim, acontece, e quando acontece,
é complicado. Então, assim, já desde o começo ali, a gente já aprende sobre esse tipo de questão, Sim. né? Depois a gente fala ali de roles, grants, revokes, segurança a nível de linha, né? Então, você vai trabalhar com soluções que envolvem aí diversos departamentos. Então, a gente sabe que questão de salário, por exemplo, o setor de RH, você tem dados muito sensíveis, então você consegue fazer restrição a nível de linha. Então, a gente passa por isso aí também. Depois a gente entra na parte de tabelas, tipos de dados, a gente fala sobre particionamento, importantíssimo para performance. O backup, também muito importante, né? Mais importante que o backup, só o restore, né? Então que às vezes a pessoa pensa que tem o backup, aí só vai lembrar do backup só quando ela precisa do restore, né? Legal. Aí estamos aqui com backup físicos lógicos, conectividade DB-Link constante. Interessante, porque é diferente de outros bancos mais simples, né? Que às vezes é só copiar o diretório e tá tudo bem. Então, o Postgres, por isso que é importante você conhecer a fundo, porque aconteceu uma situação que foi o pessoal perdeu um banco de dados e ele tinha vários outros bancos de dados rodando no MariaDB. E o banco mais importante estava no Postgres. E aí não estava configurado algumas coisas relacionadas a como eu lidava com os writer files ali, que são os que fazem a integridade transacional. E aí o pessoal perdeu esse banco de dados, perdeu ali 2 ou 3 dias de dados. E aí o cara, foi uma coisa interessante que marcou, que o cara falou assim, cara, mas no MariaDB eu só restaurava os arquivos lá e o banco subia. Assim, cara, então, mas no Post não é assim, porque justamente por ele ser um banco mais preocupado com a integridade do dado em si, ele precisa estar bem configurado, senão ele vai te trazer dor de cabeça. Então, é uma coisa interessante isso aí. Organização e manutenção, que é a parte ali de você manter o seu banco de dados ali com as indexações em dia, a parte de limpeza de espaço não utilizado, né? Graças ali à forma que ele funciona quando você faz updates e deletes, então você tem que saber utilizar essas ferramentas. Performance, ali a gente falaria dos índices propriamente dito, tá? Cara, na verdade, eu cometi um erro aqui, porque são 16 modos, eu acho que eu confundi aqui na hora, eu acho que aqui é 14, 15 e 16, tá? Não, 14, tudo 15, bem, 16. Mas no site dá para ver direitinho. Dá. Mas, assim, é o que tá lá. Eu posso ter errado aqui na hora de listar os modos, tá? Aí eu peço desculpa aí ao pessoal. Então, assim, quais são as habilidades? Né? Instalar e configurar, administração de usuários, backups e estratégia de recovery, diagnóstico e resolução de gargalos de performance. Então, aqui você, antes do treinamento, né? Se você está seguindo o tutorial do YouTube, sem ter muita noção, né? Eu já fui assim... Às vezes a gente está fazendo ali, pegando informações desconexas, né, e não encadeadas ali, você acaba perdendo tempo, e com o treinamento você tem ele estruturado desde o início ali, o que você precisa saber exatamente para você evoluir de forma organizada e estruturada. Então, antes do curso, você instala o banco seguindo o tutorial, sem entender, né? Tenta mexer nas configurações de produção, não sabe como recuperar dados após uma falha, e o banco fica lento, né? Exatamente. Depois do curso, você vira um Superman, seu Super DBA. Configura ambiente profissional. Volta lá. Configura ambientes profissionais, ajuste parâmetros, tem plano de backup e usa índices. Então, assim, você vira um cara que sabe tudo, né? Um cara que não sabe tudo, não sabe bem o básico. Assim, né? Eu vou falar um negócio aqui de experiência própria, né? O que é mais importante é você saber o que é, para que serve, né? E depois você saber como funciona, porque no detalhe, como é que eu faço? Por exemplo, chega uma demanda para mim que eu preciso fazer um backup. O importante não é você saber exatamente executar o comando de backup. Para isso você tem a documentação, mas você tem que saber que você precisa ter, né, um backup rodando ali de forma regular, com a ferramenta certa, cobrindo ali o seu SLA, né, a sua tolerância que você tem, o RPA, né, que é o Recovery Point ali, que você tolera
tolera é o RPO, né? Que é o Recovery Point Objective, e qual que é a perda tolerada. Então, assim, o detalhe do comando, você saber executar o comando é o de menos hoje em dia, né? Porque hoje em dia, executar comando rapidamente, você faz uma consulta, seja no Google ou numa ferramenta de IA, você sabe a sintaxe de qualquer comando que você quiser. Agora, saber para que serve, quando é que você usa, é que é o diferencial. Então, você ter um plano... Uhum. Só compartilhando a tela rapidinho aqui, sem querer te cortar muito. Aqui, são 16 mesmo, né? É isso Otimização, mesmo. manutenção e encerramento. É isso mesmo. Olha, eu organizei errado aqui. É um curso bem completo, tá, pessoal? Assim, você entra como curioso de banco de dados, sai com um DBA, botar um DBA Júnior barra pleno ali de Postgres, tá? Estou falando que se você é uma pessoa sênior. Sênior vem com experiência, né? Sênior significa experiência. Exatamente. Só que você vai ter bastante coisa aqui para aprender, vai ter bastante coisa para trabalhar. Né? Uma dúvida que eu tenho... Tem que implementar, né? Esse curso não é só para DBAs, esse curso também é para o pessoal de infraestrutura, certo? Sim, infraestrutura também. Legal. Infraestrutura, porque até se você é um gerente, um consultor, por exemplo, né? O cara é consultor. Você chega na empresa, você tem um projeto de data warehouse. Aí tá lá, Oracle, que eu vou pagar milhões numa licença, ou Postgres? Aí você vai ter que saber fazer as perguntas certas, né? Então, assim, tem alguma restrição que torna o Oracle exclusivamente a única solução? Não, não tem. Então eu posso economizar aqui milhões aqui com licença, investir em outras coisas, por exemplo, hardware melhor, né, um time mais qualificado. Então, esse tipo de questionamento. Porque quando você conhece da ferramenta, você sabe dizer. Se o cara chegar lá para você e falar assim, mas lá no Oracle eu uso Tablespace. Não, aqui eu uso também. Não, mas lá no Oracle eu uso Tablespace de até 32 tera cada um. Não, aqui eu uso também. Então, assim, você conhecer esse tipo de detalhe, né, de arquitetura, vai te deixar na frente aí, às vezes até para propor soluções diferenciadas dentro da empresa, né? Você pode ser um cara que está inovando. A empresa está com dificuldade, para onde eu migro? Eu estou pagando licença de SQL Server aqui. Dá para migrar para Postgres? Você vai ser o cara que vai dizer isso. E não só vai dizer, você vai comprar o desafio, né? Eu vou botar minha cara... Tem quase toda semana a gente recebe pedido de orçamento de Postgres. Então, assim, tá aquecido o mercado, tá precisando de profissional de Postgres. Não? Pois é. É como eu disse, e quando o cinto aperta, aí que a solução open source ela ganha mais força ainda. Aí o profissional dá aquele upgrade no currículo, porque, né, o movimento de mercado, você tem que, a hora que o cavalo passa, você já tem que estar pronto para montar nele, né? Senão, se deixar para aprender na hora que vem, vou arriscar aqui. Aí você pode entrar numa furada. É verdade. Não, bacana, gente, bacana, muito legal aí o curso, né? Um curso bem completo. Né? Acho que tem bastante coisa aí que já tem no curso, né? Acho que tem que preenche, né, pra gente, né? E assim, é um curso que é diferenciado, né? Não é um curso assim, só vou dar uma apt-get aqui, não. Você aprende até a instalar em nuvem, né? Testar e tudo, né? Então é bem completo, tá? Beleza, meu amigo. Maico, mais alguma pergunta aí, pessoal? Mais algum questionamento? Mais alguma coisa? Mais alguém botou alguma coisa no chat aí? Acho que foi tão completo, o Michael, que não teve nem questionamento em si, né? Porque foi bem completo, né? É um curso realmente que vai agregar muito, né? A última pergunta, só para a gente especializar, já passou do tempo, por que alguém deveria aprender Postgres, assim, 2 ou 3 frases, assim? Conseguir um aumento de salário, por exemplo, né? Conseguir um aumento de salário, que é um diferencial.
implementações de soluções de baixo custo e robustas nas empresas, porque ele é open source. Deixa eu pensar. Acho que basicamente é isso, né? Então, você se torna um profissional resolvedor de problemas, né? Porque, como eu disse, você pode baratear o custo da empresa, você pode trazer uma solução robusta e, para você mesmo, né, pode significar aí um aumento de salário, por exemplo. Legal. Pode significar um novo emprego, uma oportunidade de trabalho. Então, se você não está conseguindo competir no mercado dos bancos de dados como Oracle, por exemplo, que exigem certificações, o Post está cheio de oportunidade aí para você conseguir bons salários como DBA no mercado, bancos de dados relacionais. Bacana, Maicon. Acho que atingiu o objetivo. Quero te agradecer a participação, tá, pessoal? Em breve a gente vai voltar com outro webinar. E em breve eu também vou botar lá no YouTube aí, que vai estar disponível para vocês. Tá bom, Maicon? Muito obrigado. Obrigado. O poder da Open Source esteja com todos vocês. Tá bom? Grande abraço, Maicon. Fica com Deus. Até mais, tá bom? com Deus também. Obrigadão, Maicon. Fica com Deus.